Oi, gente! Hoje nós iremos trabalhar a dinâmica do naufrágio. Forme sua própria equipe. A melhor maneira de aprender como funcionam as equipes é fazer parte de uma. Por isso, você e seus companheiros trabalharão em equipes para realizar a atividade a seguir. Inicialmente, você trabalhará sozinho e depois em equipe para resolver um problema difícil. O primeiro passo é formar sua equipe. Escolha seus companheiros com cuidado. Esteja certo de que os membros de sua equipe tenham diferentes conhecimentos e habilidades. Não escolha companheiros simplesmente porque são seus amigos. Parte de um bom trabalho em equipe é aprender a se relacionar bem com pessoas diferentes de você, da mesma forma que você se relaciona com pessoas que se parecem com você. Naufrágio. Depois de ter formado sua equipe, permaneçam juntos. Aqui no nosso caso, em grupos de WhatsApp. Mas de forma individual, prestem atenção na seguinte história e façam o primeiro exercício. Você e seus amigos decidiram ir pescar em Porto de Galinhas esta noite. A princípio, a pesca vai bem, mas, de repente, o motor para e um vento forte arrasta seu barco até um recife, perto de uma pequena ilha. O barco não afunda e vocês conseguem chegar até a praia usando um bote salva-vidas. São 10 horas da manhã de um sábado. A temperatura está próxima de 38 graus. Vocês estão presos em uma praia arenosa com restos de madeira de uma pequena ilha rochosa. Ninguém mora na ilha, porque não existe uma fonte de água potável que seja confiável. No barco há um pouco de água, um pouco de comida, equipamento de pesca e outras coisas. Infelizmente, vocês estão na ilha, mas o barco está no Recife. Se seus cálculos estiverem corretos, em aproximadamente 5 dias, quando a maré subir, o barco afundará. Como o plano de vocês era passar a noite pescando, ninguém vai perguntar por vocês até amanhã à tarde. Além disso, ninguém sabe onde vocês estão. Vocês poderiam tentar ir no bote remando até o continente, mas devido ao mar agitado e ao vento quente e seco, seria muito perigoso. Por isso, decidiram ficar até que alguém os encontre, o que poderia levar 2 ou 3 dias. O grupo precisa decidir que coisas devem tirar do barco antes que ele afunde. Um de vocês sugere fazer, antes de tudo, um inventário de alimentos e equipamentos que há no barco. No anexo está o inventário naufrágio. Será enviado para vocês. Trabalhando individualmente, você deve usar o formulário do inventário do naufrágio para estabelecer um ranking sobre a ordem de importância do que tem no barco, do ponto de vista da sobrevivência do grupo, até que sejam resgatados. Como as condições climáticas são de calor seco e com vento, o que pode matar vocês é a desidratação, isto é, a falta de água potável. Portanto, seu objetivo é evitar ou reduzir a desidratação, para que o grupo possa sobreviver e voltar para casa. Use somente a coluna 1 para anotar o seu ranking. Escreva o número 1 no item mais importante, o número 2 no que segue de importância e assim sucessivamente, até chegar ao número 11, que é o menos importante. Porque você deu cada elemento à ordem escolhida, não comente seu ranking com os outros membros da equipe. Agora, trabalhando em equipe, organizem os elementos da lista do inventário de naufrágio. Faça isso utilizando um grupo de WhatsApp separado de todos os outros colegas, somente o seu grupo, de acordo com a sua importância para a sobrevivência. Revisem o objetivo. Qual é o item mais importante e por quê? Analise isso com sua equipe e chegue a um consenso, um acordo geral.
Escreva o número 1 ao lado do item mais importante na coluna B. Continue com o mesmo processo para atribuir os números 2 a 11. Analise bem os motivos pelos quais fizeram essa organização dos itens. Todos os membros da equipe devem participar da análise. Não alterem nenhum número do que haviam escrito na coluna A e não escrevam nada nas outras colunas. Fomos resgatados. Continue trabalhando em equipe e leiam a próxima parte da história. Depois façam o terceiro exercício. No terceiro dia, surge um avião de resgate, dando voltas pela área onde vocês se encontram. Usando um espelho, vocês podem fazer sinais. Horas mais tarde, um barco da marinha aparece e realiza o resgate do grupo. Depois de tomar muita água, vocês contam ao capitão como fizeram para sobreviver. O capitão olha o seu inventário com seu ranking de prioridades e, para o seu uso futuro, escreve suas prioridades e as razões das mesmas. O instrutor vai providenciar uma cópia com a lista de prioridades do capitão e as razões pelas quais ele atribuiu essas ordens de prioridade. Anote o número do capitão na coluna C. Depois, na coluna de cada item, determine a diferença entre o seu ranking individual e o da sua equipe, com relação ao ranking do capitão. Para fazer isso, efetue uma subtração e escreva o resultado na coluna diferença. Por exemplo, se a sua prioridade para a água for o número 1 e a do capitão também atribuiu o número 1, a diferença é 0. Se sua equipe atribuiu o número 2, a diferença seria 1. Escreva todas as respostas com sinal positivo. Depois de terminar de escrever as diferenças, em ambas as colunas chamadas diferença, calcule o total de cada coluna. Qual o menor número? Se o total de sua equipe é menor do que o total individual, significa que o trabalho em equipe teve um melhor resultado do que, ou pelo menos mais próximo à da opinião do experiente capitão. Você deve estar preparado para analisar a diferença entre as suas prioridades individuais e de sua equipe. As suas foram melhores do que a da equipe? Por quê? A conversa com a equipe ajudou? O que dizer com relação às vantagens de trabalhar e aprender em equipe?